Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sexta-feira aí um pouquinho meio estranho pro torcedor vascaíno, né? Não sabe se comemora a vitória do Vascão ou se fica decepcionado com a eliminação, né, meus amigos? Foi difícil ontem, né? A gente torcendo muito pro Vascão se classificar, mas infelizmente não veio. Agora é se preparar duro e forte aí para a disputa do Campeonato Brasileiro daqui um mês. Vamos falar um pouco mais da partida de ontem e também o que esperar do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aí do contrato que se encerrou com a Diadora. A marca italiana não faz parte mais aí do nosso clube e vai entrar agora outra, né? Outra marca italiana, né? A Capa. Vamos falar disso e também vamos falar aí da situação do Fred Guarim e do Ricardo Graça. Bom, pessoal, já peço aí para você deixando o seu like. Muito importante, clica aí no gostei para fortalecer demais aqui o nosso canal. Também peço para você se inscrever, meu amigo. Se inscreve aí, dá essa ajuda para a gente chegar a 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Falta muito pouco. Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Traz mais vascaínos aqui pro nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão assistindo aqui todos os dias nossos vídeos. Tem vários canais aqui do Vasco, mesmo assim vocês também acompanhem aqui o meu. Muito obrigado mesmo de coração. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, infelizmente o Vasco ontem venceu o Madureira, mas não levou, né? Ficou aí pelo caminho, foi desclassificado, graças aí à vitória do Volta Redonda. O Vasco, que teve uma pontuação pífia com o técnico Abel Braga, sofreu bastante ontem para tentar se classificar, né? Pegou o Madureira fechadinho no primeiro tempo. O Vasco conseguiu fazer o gol da vitória somente no segundo tempo, com muita dificuldade, né, para infiltrar na defesa do Madureira, quebrar as linhas do Madureira para conseguir fazer os gols aí da vitória. Mas o Vasco fez a sua parte, ganhou o jogo, mas infelizmente a conta chegou, né, pela péssima campanha deixada aí pelo Abel Braga. O Vasco, quando voltou aí dessa paralisação, somente estava com 2 pontos no Campeonato Carioca e ficou praticamente impossível de se classificar, vários adversários na frente, e o Vasco ainda tentou até o último minuto para essa classificação que infelizmente não veio. Agora o time vai se preparar aí para a disputa do Campeonato Brasileiro, que deve acontecer aí no início de agosto. O Vasco irá enfrentar o Palmeiras na sua primeira partida e o Ramon Menezes deve trabalhar bastante esse time para o início do Brasileiro, né? Vai ter um mês todinho aí de trabalho, de preparação aí para essa disputa do Brasileiro, que o Vasco não pode correr riscos aí de ser rebaixado. Depois que a torcida vem fazendo, vem renovando sócio, vem se inscrevendo em canal do Vasco, ajuda no CT, faz conta no Banco BMG, vem ajudando demais. Tudo que a diretoria do Vasco está pedindo, o marketing do Vasco está pedindo, o torcedor vai lá e abraça a causa e ajuda o Vasco, porque ele ama o Vasco. E o mínimo que esses jogadores, diretoria e toda a comissão técnica tem que fazer é deixar o Vasco em uma boa situação para essa temporada, né? Infelizmente a gente sabe que o elenco tem algumas falhas, precisa de reforço, principalmente ali na lateral esquerda. O Henrique é péssimo, pessoal. Não dá para aturar mais o Henrique jogando de lateral esquerdo. 2 partidas do Vasco foi o suficiente para a gente ver que o Vasco necessita urgente de um lateral esquerdo. Precisa contratar, ir ao mercado aí, mercado sul-americano, mercado europeu, não importa. Tem que trazer um lateral esquerdo de qualidade para ser o dono da titularidade. Mas também precisa de um ponta, né? Porque caso machuque o Thales Magno ou o Vinícius, o Vasco não tem pontas para escalar. Vai entrar o Bruno César, vai entrar até mesmo, quem sabe, o Ribamar, né? O Abel Braga não inventou uma vez o Ribamar de ponta? Pois é, precisa contratar sim um atacante para jogar do lado de campo e possivelmente o Vasco deve trazer mais um zagueiro aí que jogue pelo lado direito. E o Vasco vai ter esse tempo aí para se preparar, né? Ontem na partida, vários jogadores mostraram que evoluíram demais, né? Principalmente o Andrei, que na minha opinião foi o jogador que mais evoluiu aí com o técnico Ramon Menezes. O jogador está jogando como nunca, muito técnico, tá tocando a bola rápido, pensa muito rápido, tá fazendo boas jogadas, procurando sempre um companheiro em melhor situação. Antigamente o Andrei pegava a bola e chutava lá do meio de campo, não tava nem aí para nada. Várias vezes ele fez muitos golaços, né? Ele não era tão produtivo assim pro time como está sendo agora. O jogador está sendo muito elogiado mesmo pela torcida vascaína e com certeza vai ajudar demais o Vasco na temporada. Outros jogadores também vêm colaborando demais aí com esse time, né, pessoal? O Ricardo Graça entrou bem ali na zaga ao lado do Castan, que poderia ter uma certa dificuldade, até por ele ser canhoto. O teste do Ricardo Graça será aí contra o Palmeiras,
Palmeiras, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, para ver realmente se ele vai aguentar o tranco ali e tomara que dê tudo certo e que o Vasco consiga já estrear no Brasileiro com vitória. E também outros jogadores que são destaques, né, o Germancano, obviamente o grande jogador aí do Vasco, né, artilheiro, nata, a bola pingou, ele perdeu uma vez, mas na segunda ele guarda, né, já no primeiro tempo da partida contra o Madureira, fez um gol lá Romário, né, somente dominou e chutou e fez o gol, cara, mas infelizmente estava impedido. E aquilo ali mostra que o jogador tem altíssima eficiência na finalização, porque na primeira bola que ele recebeu, ele já fez o gol. Por mais que estivesse impedido, você vê uma diferença gigantesca desse atacante para os demais, né? E com certeza o Cano tem tudo para ser um dos grandes artilheiros aí do Brasil e quem sabe aí da América do Sul com a camisa do Vasco. E também torcemos muito para cada dia mais a evolução do Martim Benítez, jogador que ontem, na minha opinião, jogou muito melhor do que na partida contra o Macaé. Foi muito mais útil ontem na partida, jogou muito bem ali no meio-campo do Vasco. Outro jogador que precisa evoluir um pouquinho mais é o Thales, né? Apesar dele estar voltando aí de lesão, a gente tem sempre que lembrar isso ao torcedor. Eu tô sentindo o Thales um pouco mais ofuscado, né, pessoal? Porque antigamente o Vasco não tinha tantas peças assim de qualidade no meio pra frente e acabava que a responsa vinha toda no garoto. Agora, que com mais qualidades, ele tá pegando talvez um pouco menos na bola, até porque no lado esquerdo ali só tem ele, né? O Henrique não faz uma ultrapassagem, não consegue trocar passes ali com o Thales Magno, fazer jogadas ensaiadas e por isso o Vasco precisa urgente de um lateral esquerdo que dê apoio ali, suporte ao Thales Magno para o futebol dele crescer cada vez mais. E torcemos para que o Vasco faça uma boa estreia no Brasileiro daqui a um mês, pessoal. Não existe ainda uma data definitiva, né? O que foi acordado aí entre a CBF e os clubes é que o Campeonato Brasileiro começaria a partir do dia 8 de agosto. E assim que tiver uma definição, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, vamos falar agora aí da situação de dois jogadores, né, do Ricardo Graça e do Fred Guarim. O Ricardo Graça deu entrevista ontem após o jogo contra o Madureira, dizendo que quer sim renovar com o Vasco e falta poucos detalhes aí para essa renovação acontecer. Essa renovação causa uma grande preocupação aí no torcedor vascaíno, porque está demorando muito. Já era para o jogador ter renovado, surgiu várias especulações que o jogador gostaria de ter um aumento salarial muito grande, muito maior do que o Vasco pode pagar, queria ter uma porcentagem maior sobre aí os seus direitos e isso parece que não vai acontecer, parece que ele vai ter uma renovação aí de contrato com o Vasco, nos moldes do Vasco, né? Mas a gente não tem os detalhes aqui de como está sendo a negociação e assim que acontecer a renovação do Ricardo Graça, a gente vai trazer aqui os detalhes para o torcedor. E segundo o jogador, ele quer sim permanecer muito no Vasco e com certeza deve sair sim essa renovação no mais breve possível. Outro jogador que está aí vivendo um impasse no Vasco é o Fred Guarim, né? Ontem, após o jogo contra o Madureira, o técnico Ramon Menezes falou que conta bastante com o colombiano, espera ele aí na volta do Vasco aos treinamentos, né, pessoal? Que o Vasco vai ficar esse mês todo treinando e conta aí com o Fred Guarim. Fred Guarim que estaria insatisfeito com a diretoria do Vasco. Ele também está vivendo problemas pessoais, por isso o Vasco liberou ele dos treinamentos. Ele também ficou mais de um mês lá na Colômbia resolvendo esses problemas. Voltou aqui, uma das informações que surgiram, o jogador estava insatisfeito pela falta de salário. E o Vasco já está agilizando isso aí, parece que vai sair o pagamento pelo menos de 2 meses de salários atrasados nesta sexta-feira. E assim que a gente tiver uma posição, vamos trazer aqui no nosso canal que o Vasco aí pagou os salários dos jogadores. E o Fred Guarim é muito importante para a sequência do Vasco na temporada, né, pessoal? É um jogador muito importante, foi importante no ano passado. O jogador permaneceu no Vasco, renovou seu contrato no início do ano. E o torcedor vascaíno tem muitas esperanças no Fred Guarim. Torcemos para que ele permaneça, né, já que teve lá a especulação do Corinthians. Bom, e para fechar, vamos falar aí da saída da Diadora, né? A Diadora ontem se despediu do Vasco, apesar de não ter entrado aí, apesar do Vasco não ter entrado com o uniforme da Diadora dos jogadores de linha, né? O Fernando Miguel jogou com o uniforme da Diadora, aquela camisa 3 do goleiro, somente ele jogou com a camisa aí e a Diadora se despediu. O contrato era vigente até o final do Campeonato Carioca e ontem foi a última partida que o Vasco vestiu aí a marca italiana e vai entrar outra marca italiana, né? A Capa já vai iniciar o Campeonato Brasileiro aí com as novas camisas, né? O Vasco, com certeza o torcedor está muito ansioso por esse lançamento, né? Que a Capa promete fazer um grande enxoval aí de peças pro torcedor, blusão, outras coisas. Tomara que venha aí camisa de manga longa. Eu sou apaixonado pelas camisas de manga longa aqui. Sempre tô falando isso aqui nos vídeos.
É um absurdo as camisas da capa de manga longa. Tomara que a capa faça essa gracinha aí, lance pro torcedor, porque foi um sucesso. Até mesmo as da Diadora que venderam igual água. Você não encontra mais camisa da Diadora de manga longa e com certeza se a capa fazer isso aí vai vender muita camisa. E tomara que o Vasco tenha aí sucesso com essa nova parceria, né, como foi no passado, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre o que você espera do Vasco no Campeonato Brasileiro, o que dá para tirar de bom aí dessas duas partidas do Vasco contra o Macaé e também o Madureira e a despedida do Vasco no Campeonato Carioca, né? Também falei sobre as permanências, né, do Ricardo Graça e do Fred Guarim. Se você acredita que esses dois jogadores vão permanecer no Vasco, o Ricardo Graça renovar o contrato, o Fred Guarim conseguir resolver os seus problemas pessoais e também com a diretoria do Vasco e ficar no nosso time. E também falei sobre a saída da Diadora e a entrada da capa, né, meus amigos? Agora o torcedor fica aí no aguardo do lançamento da camisa oficial do Vascão. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Boa sexta-feira aí pra todos vocês e é nóis.